Fala pessoal, tudo bem? Eu tinha prometido para vocês gravar mais alguns exemplos sobre análise de funções, né? Aquela parte de análise de funções quaisquer, né? Propriedades de funções. E uma colega de vocês veio com dúvidas esse fim de semana para mim, eu já respondi para ela. Então eu acho que talvez, assim como ela ficou com dúvida, vocês podem ter ficado também. Então eu vou gravar, vou analisar mais umas duas funções, certo? Isso aqui é um vídeo extra para quem tenha ficado com dúvida em como analisar as propriedades das funções, tá? Então essa função que eu estou analisando aqui, eu estou analisando na Desmos, que é aquela calculadora gráfica que eu já mostrei para vocês, né? Ela tem tanto aplicativo como site na internet, que vocês conseguem fazer os gráficos e analisar, tá? Então essa função aqui vai ser a função raiz de x mais 1, certo? Qual é o domínio dessa função? O domínio dessa função, vai ser aqueles valores em que a função está definida. Como a gente tem uma raiz quadrada, a gente sabe que a raiz quadrada ela só está definida para valores positivos, né? No conjunto de números reais, que é o que a gente está estudando aqui no curso, tá? Então, para que a função esteja definida, é necessário que x mais 1 seja maior do que 0. Então, o domínio é x tem que ser maior do que menos 1. O que vai ser a imagem dessa função? Eu vou ir colocando aqui do ladinho, tá? Então, o que vai ser a imagem dessa função? A imagem, ela vai ser sempre positiva, porque a raiz quadrada de um número sempre vai ser um valor positivo, tá? Quando x assume o valor menos 1, a imagem da função é 0, tá? Então, a imagem aqui, ó, vai começar em 0 e vai ir até infinito. Eu não sei se isso aqui, ele vai reconhecer infinito, não. Vamos ver se eu consigo colocar o símbolo ali para vocês. Então, a imagem vai desde 0 até valores positivos de y, né? Então, ela vai do 0 até o mais infinito. Símbolos, não tem aqui. Na verdade, eu achei que tivesse. Eu vi ontem isso. Vamos ver se a prof acha aqui. Vamos ver símbolos. Que isso? O que eu fiz? Botei um fatorial. 0. Ele vai lá direto, tá? Então esquece. Vou escrever infinito aqui, tá? Infinito. Pronto, infinito aberto. Infinitito. Ficou tudo mal escrito, mas vocês entenderam. O que mais que a gente pode analisar? Olha só, essa função, ela é uma função limitada? Sim, ela é limitada abaixo, né? Por que ela é limitada abaixo? Porque a imagem dela assume um valor mínimo, que é o valor y igual a 0. E para valores abaixo de y igual a 0, eu não tenho imagem. Então, essa função é uma função limitada abaixo, tá? Outra coisa, essa função ela é limitada também em relação ao eixo x. E essa limitação, ela vem justamente do domínio, né? Então, ela é limitada à esquerda de... esquerda de x igual a menos 1. Né? Porque ela não o eixo x não assume valores abaixo de menos 1. Então, ela é uma função limitada à esquerda de x igual a menos 1. Certo? Que mais que a gente pode analisar, pessoal? Essa função ela é uma função crescente em todo o seu domínio. Deixa eu colocar aqui uma nota. Crescente em todo o seu domínio. Por que ela é uma função crescente em todo o seu domínio? Porque à medida que o valor de x aumenta, o valor de y também aumenta. Né? Só que x aumenta na potência 1 e o y aumenta na potência 1 meio. Né? Então, o y cresce mais devagar do que o x. Certo? Por exemplo, aqui, ó, como é que vocês podem ver isso? Ó? Quando o x saiu de 4 para 8,
o x teve uma variação de 4, enquanto que o y teve uma variação de 1 praticamente, ó. Ele foi para 3, né? Então, aqui vocês conseguem enxergar que o x cresce mais rápido que o y, mas, mesmo assim, ela é uma função crescente em todo o seu domínio, tá? Que mais? Essa função, ela não possui assíntotas, né? Por quê? As assíntotas verticais, como eu disse para vocês, elas vão ser aqueles valores, em geral, que a função não está definida no denominador, certo? E aí a imagem da função, ela diverge, né? Ela cresce muito, ou para o mais infinito ou para o menos infinito. Aqui eu não percebo esse comportamento. A imagem y, ela é bem comportada em todo o domínio. Não existe esse crescimento em y, né? Indo para o mais ou para o menos infinito, tá? E como é que eu sei que não possuem assíntotas horizontais? A assíntota horizontal é aquela que a gente analisa a imagem da função à medida que o x cresce muito, ou para o mais infinito, ou ela cresce em módulo para o menos infinito, né? Então aqui, ó, primeiro que x não vai para o menos infinito, não está no domínio de x. E quando o x vai para o mais infinito, a imagem da função, ela segue crescendo. Se a imagem segue crescendo, essa imagem não possui assíntota horizontal. Certo? Porque na assíntota horizontal ela tende para um valor fixo, tá? Então essa função não possui assíntotas. E não sei o que mais que a gente poderia analisar. Acho que era isso, certo? Agora eu vou trabalhar uma outra função com vocês. Vou apagar essa aqui e vou fazer o mesmo tipo de análise, tá? Então eu vou parar o vídeo aqui, né, no sentido que vocês possam copiar essas informações se vocês quiserem, e vou limpar então o gráfico. Então, gráfico sem título, novo gráfico em branco. Então, vamos lá. Deixa eu pensar num gráfico aqui, ó. 1 dividido por x quadrado. Vamos ver o que aparece. Esse aqui eu já analisei com vocês, né? 1 dividido por x cubo. Beleza. Esse aqui dá para ver também, ó. Tá? Então, 1 dividido por x cubo. Vamos adicionar uma nota. Adicionar nota. Aqui que eu quero adicionar nota, meu amigo. Qual é o domínio dessa função, pessoal? Essa função, ela não está definida para o x igual a 0. Né? Então, o domínio da função é conjunto dos reais menos o zero, né? Porque se o x valer 0, a minha função não vai estar definida no x igual a 0. E aí vocês já podem ver aqui, ó, que o x igual a 0 é uma assíntota vertical, mas isso aí a gente vai analisar depois, tá? Imagem. Imagens da função, imagens, soltem as imagens. Imagem, olha só. Existe algum valor de y que não esteja contemplado? Não, né? O y assume todos os valores dentro do conjunto de números reais. À medida que o x cresce, ó, se o x está crescendo para a direita, o y está indo para 0. Se o x vai para 0, o y está crescendo para o mais infinito, né? Vai para 0 pela direita, tá? Ó, a mesma coisa acontece do lado esquerdo do gráfico. Se o x vai para 0 pela esquerda, a imagem da função está indo para o menos infinito. Se o x está indo para o menos infinito, a imagem da função está indo para 0. Ó, deixa eu ampliar bastante aqui. Jesus! É que o x cubo ele vai muito próximo de 0. Aqui, mas aqui vocês já conseguem enxergar, ó. Que ele tá muito próximo de 0, gente, mas ele não tá no 0. Vocês estão vendo? Olha aqui, quanto que é esse valor, ó.
menos 0,0001. Aqui onde está o meu mouse, ó, vocês estão vendo? Então, ele se aproxima muito do zero, mas ele não, o y nunca assume o valor zero. Então, se a gente fosse falar da imagem dessa função, vai ser a mesma coisa. Conjunto dos reais menos o y igual a zero. Porque ele se aproxima o quanto quiser desse valor, mas ele nunca chega no valor realmente y igual a zero. Tá? Vou voltar aqui o nosso zoom padrão. O que temos? Essa função, ela é decrescente em todo o seu domínio. Por que essa função é decrescente em todo o seu domínio? Porque à medida que o x aumenta, o y vai diminuindo, certo? Peraí que eu acho que eu falei bobagem. À medida que o x aumenta, o y vai diminuindo. Tá certo. Tá certo. Então, não falei bobagem. A função é decrescente em todo domínio. Né? O x aqui está aumentando de valor e o y está diminuindo. A mesma coisa aqui no ramo de cima. Ó, o x está aumentando de valor e o y está diminuindo. Outra coisa. Essa função é uma função ímpar. Então, ela possui simetria, o gráfico dessa função possui simetria em relação à origem, ímpar. O gráfico tem simetria em relação à origem do sistema de coordenadas. Que mais? Ela é uma função descontínua. Né? Isso eu não sei se a gente analisou. Descontínua em x igual a zero. É uma descontinuidade do tipo infinita. Ela possui duas assíntotas. Quem é a minha assíntota vertical? Minha assíntota vertical é a reta x igual a zero, que é aquele ponto onde a função não está definida. Quem é a nossa assíntota horizontal? Bom, a assíntota horizontal, olha só, o que acontece com a imagem da função à medida que o x vai para o mais infinito e para o menos infinito. Aqui a gente percebe que a imagem da função ela diminui cada vez mais, né, pessoal? Mas ela está se aproximando de um valor fixo. Qual é o valor que a imagem está se aproximando? Ela está se aproximando do valor y igual a zero. Tá? E isso acontece tanto quando o x cresce para o mais infinito, como quando o x vai para o menos infinito. Né? Tá crescendo em módulo para o menos infinito. Então, a assíntota horizontal vai ser a reta y igual a zero. E acho que é isso, né? Não sei se a gente tem mais alguma coisa para analisar. Decrescente em todo o seu domínio, descontínua, etc. E para finalizar, vamos encontrar... Ah, tá, já sei, a função não é limitada. Beleza, olha só, ela não é limitada nem à esquerda, nem à direita, nem superior, nem inferior. Né? Eu não tenho um valor máximo que a imagem pode assumir, nenhum valor máximo ou mínimo que... Na verdade, máximo, né, que o x pode assumir. Ela só tem aquela descontinuidade no x igual a zero. Então, essa função não é uma função limitada. Ok? Então, ó, vou deixar vocês aqui, ó, as informações. E agora, as informações de baixo, para quem quiser copiar. E aí, vou limpar novamente o gráfico e vou fazer mais um gráfico com vocês. Novo gráfico em branco. Então... O que temos aqui? Deixa eu pensar numa função. Deixa eu ver. Uma função do tipo x a 4. X a 4 menos x cubo mais x quadrado. Vamos botar uns coeficientes aqui. Menos 3, ó. Vamos botar um 2 aqui. 2, não.
Aí não, aí some o comportamento que eu quero. Isso é uma coisa que vocês podem brincar, pessoal. Vocês podem ir brincando com as funções aqui. Esse gráfico é muito bom. 0,1, 0,1, x. Opa, então para aí, ó. Vamos botar. Deixa eu aumentar aqui, ó. 2x, vou somar. Ah, tá perfeito, olha só. Ótima função para a gente analisar também, ó. Essa função é uma função polinomial. Opa, parei que eu apertei no lugar errado. É uma função polinomial, certo? Que... Apertei no lugar errado de volta. É no mais que eu quero apertar, gente. No mais. Aqui. Como a gente viu, as funções polinomiais, a gente já viu um pouquinho delas, né? Ali quando a gente estudou função de primeiro e segundo grau, na introdução eu já dei a dica para vocês de que funções polinomiais, elas são contínuas em todo o seu domínio, né? E o domínio delas é o conjunto de números reais. Então, o domínio dessa função vai ser o conjunto dos reais. Qualquer valor que eu coloque dentro dessa função, a minha função vai estar definida. A imagem. Bom, a imagem, olha só, vamos analisar graficamente. Vocês estão vendo aqui que tem um valor mínimo? Esse valor é menos 3,25. Então, aqui, ó, vamos botar uma expressão. Se eu coloco a reta y igual a menos 3,25, ponto, não pode ser vírgula. Aqui, ó. Se a gente coloca essa reta, né, y igual a menos 3,25, ó, fica mais fácil, talvez, de vocês enxergarem que abaixo dessa reta, o y não assume outros valores, né? Então, o que que significa isso? Significa que a imagem da função é limitada. O mínimo valor que a função vai assumir vai ser o valor aqui aproximado, né? Se a gente olhar aqui, menos 3,25. Certo? Então, a imagem dessa função, ela vai ser o conjunto numérico menos 3,25 aproximadamente, tá? Mais infinito. Porque depois, para cima, olha só, ela vai crescer infinitamente. Então, aqui a gente já consegue concluir, pessoal, que essa função, ela é uma função limitada abaixo. Função limitada abaixo. Como eu disse para vocês, como ela é uma função polinomial, ela vai ser contínua em todo o seu domínio. Podemos analisar intervalo de crescimento e decrescimento, né? Aqui a gente vai ter uma divisão, uma separação, ó. Essa função, ela possui extremos. Concordam, ó? Eu tenho esse mínimo aqui, eu tenho esse máximo e eu tenho esse outro mínimo aqui. Então, a gente tem 3 extremos nessa função, né? Lembrando que o extremo, o que que o extremo faz? Ele muda o intervalo de crescimento e decrescimento, certo? Então, olha só, aonde que eu vou ter crescimento? Vamos analisar aqui, ó. Crescimento. Então, crescimento significa x aumenta, y aumenta. Então, eu vou ter crescimento entre esse mínimo aqui, que é o valor x igual a menos 0,415, e esse máximo aqui, ó, que é o x 0,577, tá? Então, crescimento entre o x menos 0,415, menos 0,415, aqui ficou parecendo uma carinha de triste, né? O 2 pontos e o... Mas não é uma carinha, não é um emoji. Então, crescimento de x igual a menos 0,415 até x 0,577, que é esse máximo aqui, né? Aí depois a gente tem uma mudança de comportamento, a minha função fica decrescente, e depois ela volta a ser crescente
a partir de x igual a 2,087. Tá? Então, aqui, união, o intervalo 2,87, é isso? 0,87. 2,087 até o mais infinito. Então, esse é o intervalo de crescimento da nossa função. Intervalo de decrescimento, vamos analisar. Decrescimento. Então, decrescimento é o seguinte: x aumenta, né? Eu tenho uma variação positiva em x e isso acarreta uma variação negativa em y. Então, aqui, ó, qual vai ser o primeiro intervalo? Vai ser do x igual a menos infinito, que é esse ramo aqui, ó, até o mínimo. Então, decrescimento, eu vou ter menos infinito até o x menos 0,415. Esse vai ser o primeiro intervalo. Depois a função cresce até o máximo. E depois, entre este máximo aqui, ó, e este mínimo, a função é decrescente de novo. Certo? Então, decresce entre menos infinito e menos 0,415, união 0... Peraí que eu tô... Ah, tá certo o que eu tava falando. 0,577 até o x 2,087, que é o mínimo ali. Então, ele cresce entre o máximo, decresce, né, entre o máximo e o mínimo. Que mais? Essa função, ela não possui assíntotas, né, pessoal? Nem vertical, nem horizontal. Porque como ela é uma função contínua, ela não vai ter assíntotas verticais. E à medida que o x cresce em módulo, né, tanto para o mais quanto para o menos infinito, a imagem da função também cresce. Então, ela não tem assíntotas. E que mais que a gente poderia analisar? Essa função, ela não é nem par nem ímpar, então ela não vai ter simetria no gráfico. E acho que era isso. Tá? Então, como eu tinha prometido de gravar mais alguns exemplos... Esses 3 exemplos aqui, vamos... Agora, deixa eu só... Antes de eu pausar, vocês podem copiar as informações aqui. Então, vou baixar um pouquinho agora aqui, ó, para que fique tudo na tela, tá? Então, acho que com esses mais esses 3 exemplos, a gente analisando, acredito que a gente tenha sanado as dúvidas, né? Então, como eu disse para vocês na aula, nesse primeiro momento, a gente vai fazer essas análises através do gráfico da função. Mas ali em cálculo 1, no próximo semestre, né, já que vocês vão aprovar no pré-cálculo, porque vocês vão aprender tudinho que a prof está ensinando, lá no próximo semestre em cálculo 1, vocês vão aprender a analisar isso aqui, a mesma coisa que a gente está analisando no gráfico, usando limites e derivadas. Tá? Então, tenha um pouquinho de paciência, nesse primeiro momento vai ser visual, mas no próximo momento vai ser tudo por conta, né? Fazendo derivada de função, calculando o limite da função, e aí então vocês vão ser capazes de fazer essa mesma análise usando essas outras ferramentas. Tá bom? Então, se persistirem os sintomas, entrem em contato para a gente tirar essas dúvidas, pessoal. Um abraço, até mais!